E aí, turma? Vamos lá, última etapa do nosso desafio do dia, terceiro vídeo de hoje. E para finalizar, um conteúdo do nosso módulo de filosofia, já que nós fizemos um de história, um dois em um, né? História e filosofia, que foi o nascimento da filosofia e das ciências. E agora vamos concluir com um de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre a epistemologia, porque continuando com o nosso quadro Filósofo da Vez, os filósofos daqui por diante, eles são teóricos da epistemologia. Assim como eu fiz com a metafísica, agora chegou a vez dos filósofos epistemológicos, né? Então vamos entender o que é isso aqui, né, gente? Do que é que se trata a epistemologia. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os vídeos aqui do canal, de se tornar inscrito, você que não é inscrito. Por favor, gente, vamos junto aí, uma corrente em prol do conhecimento e da escolarização, tornar o ensino e o conhecimento mais democrático. Então vamos lá, gente. A ciência que se encarrega do saber. Isso basicamente seria a epistemologia. Desde os primeiros dias, bem no início da filosofia, ou quando a ideia de filosofia ainda estava se formando, existiram preocupações sobre a possibilidade de se conhecer algo. Lembra quando a gente falou sobre o princípio da filosofia, né? Quando os gregos eles entram em choque, quando eles encontram várias respostas para o mesmo assunto. Então eles queriam saber qual era a verdade. Então, de cara, eles vão se debater com o seguinte: a possibilidade de conhecer algo, a possibilidade de saber a verdade de algo. E ainda, o mais intrigante ainda, caso as coisas fossem conhecidas, ficaria claro que elas seriam conhecidas. Claro, se você conhece esse algo, né, essa verdade, ela vai fazer parte da sua mente e do seu arquivo, né, mental. É famosa a insistência de Sócrates de que ele não sabia de nada, né? Provavelmente Sócrates, ele no fundo, ele poderia carregar um certo medo de em algum momento ele descobrir uma verdade única e universal. E Protágoras, o mais famoso sofista, teve a sua reputação amplamente baseada na declaração de que o homem é a medida de todas as coisas. O que ele queria dizer, a grosso modo, era que todas as crenças são verdadeiras a partir da perspectiva da pessoa que afirma a crença. Eu só acredito em algo, ou aquela crença ela só passa a existir, ela só passa a ter existência a partir do momento que eu dou crédito a ela. Tá? E o que seriam os sofistas, né? Os sofistas são um grupo dos primeiros filósofos gregos, inclusive Protágoras, que aparecem em uma série de diálogos de Platão, os quais talvez sejam injustamente conhecidos pela capacidade de defender qualquer posição com o uso de suas habilidades de lógica e retórica, sem se importar com a verdade ou a falsidade. Os sofistas, eles nunca estavam preocupados em dizer se algo era verdade, ou se algo era falsidade, ou se algo era verdadeiro, ou se algo poderia ser negligenciado, tido como mentira, né? Eu acho que o único que se preocupou com isso foi Sócrates, quando ele tentou provar a ignorância das pessoas, né? Assim, o termo sofisma se refere ao uso do argumento de modo a enganar ou confundir. Eles procuravam mais colocar a pessoa em contradição quando essa pessoa afirmava saber de algo ou determinar ou possuir certo conhecimento de determinado assunto. A visão de Protágoras é um dos primeiros exemplos de relativismo. Então, se você não pode tornar um assunto por veracidade ou por negatividade, então você torna ela como algo relativo, né? Ou o algo relativo é algo que depende de alguma coisa.
E refere-se à ideia de que as coisas somente são verdadeiras ou falsas a partir de determinada perspectiva, né? As respostas que essa declaração tem provocado desde então são indicativas do modo como os filósofos, por séculos, tentaram lidar com aquilo que vem como a ameaça do relativismo. O que seria essa ameaça? Em primeiro lugar, seus críticos tentaram mostrar que a afirmação se autorrefutava. Se todas as crenças são verdadeiras desde a perspectiva de alguém, então a crença de que todas as crenças não são verdadeiras desde a perspectiva de alguém também deve ser verdadeira. Ou seja, aquilo que eu acredito porque eu acredito. Mas a outra pessoa ela pode não acreditar naquilo que eu acredito. Pode ser confuso, mas é assim que a coisa funciona. Algo só tem valor de conhecimento, algo só tem valor de crença a partir do momento que você dá importância para ela. E da mesma forma, o contrário acontece. Uma coisa ela passa a perder o interesse ou perder a credibilidade a partir do ponto que você deixa de acreditar naquilo. Ou em algum momento nem sequer iniciou uma crença, né? Isso é um paradoxo. Infelizmente, esse argumento era refutado por si só de modo fácil. O relativismo não universaliza afirmações verdadeiras, né? Já que ela depende de um agente pensante. Em outras palavras, a afirmação dele apenas de que as crenças são verdadeiras para as pessoas que a adotam e não que elas são verdadeiras para todo mundo. Porque senão, assim, no mundo, todos ou seriam católicos, ou todos seriam protestantes, evangélicos, ou todos seriam incrédulos, de uma forma geral e unificada. E não é assim que as coisas funcionam, já que o relativismo ele impera. Porém, isso oferece ao relativista uma objeção muito forte. Se a afirmação diz que as crenças são verdadeiras para todos, apenas no sentido limitado de que qualquer crença particular é verdadeira para a pessoa que afirma isso, então isso é uma afirmação vazia, porque ela só importa para o indivíduo em particular. De fato, não está claro se tal afirmação faz mesmo sentido, já que a ideia de que algo pode ser verdadeiro para apenas uma pessoa parece agredir a ideia de verdade. Porque, num conceito geral, só é verdade aquilo que pertence ao coletivo. Se todos acreditam que é verdade, então é verdade. A verdade ela não pode existir para um indivíduo apenas, né? O relativismo e o seu primo, o ceticismo, contudo, não desapareceram. Ele existe até os dias de hoje, né? Os pensadores do primeiro período moderno, tais como o escritor e pensador Michael Montaigne, se preocupavam com eles, depois que souberam que pessoas viviam vidas muito diferentes no Novo Mundo. Aqui ele está se referindo ao período das grandes navegações, né? Dos descobrimentos, entre aspas, quando se descobriu que aqui na América viviam pessoas, viviam povos e culturas completamente diferentes e alheia àquilo que acontecia na Europa. Tá? Os filósofos do século XVIII e XIX se preocuparam com as implantações do ceticismo do projeto de Descartes. Para mais detalhes, tem vídeo sobre Descartes no nosso canal, é só dar uma buscada lá na nossa playlist de filosofia para ter mais detalhes do que é que esse filósofo ele defendia. E de encontrar os fundamentos indubitáveis do conhecimento. E também a ideia de Locke, que é outro filósofo que também faz parte da nossa playlist para mais detalhes sobre ele, tá? De que o conhecimento está enraizado em impressões dos sentidos vindos do mundo exterior. Ou seja, não adiantava a pessoa ter uma crença, um ceticismo, se todo mundo ao redor gritava o contrário, né? Posteriormente, os filósofos do século XX se interessavam pelo papel que a linguagem desempenhava em nossa compreensão do mundo, se de fato as afirmações verdadeiras são relativas a discursos ou jogos de linguagem, particulares particulares e mais radicalmente, se a linguagem não se refere a nada no mundo em absoluto.
Ou seja, se não existe um absolutismo, então não existe verdade. A epistemologia, então, como um ramo da filosofia que se interessa pelo conhecimento, é frequentemente um exercício de apagar incêndio, né? Quando se existe um debate mais caloroso, mais fervoroso, então basta dizer que tudo é relativo, né? Preocupada nem tanto com os que sabemos, mas com a refutação da afirmação de que nada sabemos em absoluto. E isso Sócrates ele empregava muito bem, né? Turma, então nós concluímos o nosso desafio, né? Hoje, 21/10/2021, desafio de 3 vídeos no dia, missão cumprida. Você que me acompanhou até aqui, um muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar nossos vídeos e até uma próxima.